Olá, boa noite. Boa noite. Papa expressa preocupação com ataques de Israel contra o Hamas no Catar. Em mensagem aos participantes de encontro interreligioso em Bangladesh, Leão XIV diz que superar preconceitos é caminho para uma cultura de harmonia. Vaticano destaca martírio de fiéis que testemunharam o Evangelho. Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos movimenta Congonhas e reúne milhares de fiéis na cidade. Movimentos Pró-Vida recebem reconhecimento público por ações de acolhimento a gestantes e famílias vulneráveis. Pastoral do Interior Paulista é exemplo de solidariedade ao alimentar corpo e alma dos mais necessitados. Em São Paulo, o curso oferece vagas de graça para empreendedores sobre negócios. O Canção Nova Notícias começou. Com a missão de informar e espalhar esperança. Sem audiências programadas para hoje, o Papa Leão XIV retornou a Castel Gandolfo. Entre as atividades, o pontífice enviou mensagem sobre a construção da paz aos participantes do encontro interreligioso que acontece em Bangladesh. Depois de passar o dia na residência papal em Castel Gandolfo, o Papa Leão XIV se manifestou sobre o ataque de Israel ao Hamas no Catar. Leão XIV se mostrou preocupado com os acontecimentos no Oriente Médio. De acordo com ele, a situação é realmente grave. Disse não saber para onde as coisas caminham e voltou a pedir orações e a continuidade do trabalho insistente pela paz. Em mensagem destinada ao encontro interreligioso promovido pela Nunciatura Apostólica e a Conferência Episcopal de Bangladesh, Leão XIV encorajou os participantes ao diálogo. Para o pontífice, construir a paz, a harmonia e a comunhão é uma jornada empreendida em conjunto, como família, com a dedicação de jardineiros que cuidam do campo da fraternidade, alimentam a partilha e arrancam as ervas daninhas do preconceito. O Santo Padre enfatiza que as diferenças de crença ou origem jamais devem dividir as pessoas. Onde outros semearam desconfiança, nós escolhemos a confiança. Onde outros alimentam o medo, nós buscamos a compreensão. Onde vêm as diferenças como obstáculos, nós as reconhecemos como caminhos de enriquecimento mútuo, disse o Papa. E concluiu, reafirmando o compromisso da Igreja em caminhar com as comunidades locais com projetos de serviço conjunto, com pequenos atos de bondade para com o próximo de outra religião, e afirmou que são blocos de construção do que João Paulo II chamou de civilização do amor. Frei Joseph Farwell foi eleito prior-geral da Ordem de Santo Agostinho. A escolha foi feita por representantes das diversas circunscrições agostinianas durante o capítulo geral ordinário em Roma. Aos 62 anos, o religioso é chamado a conduzir a congregação pelos próximos 6 anos. Frei Joseph ingressou na Ordem de Santo Agostinho em 1985, onde foi ordenado sacerdote. Em 2013, foi nomeado vigário-geral, função que desempenhou até a sua eleição como prior-geral. É reconhecido pelo zelo pastoral e por sua espiritualidade enraizada na tradição agostiniana. Um relatório elaborado por uma comissão vinculada ao Departamento Vaticano para as Causas dos Santos reconheceu milhares de novos mártires cristãos. São homens e mulheres que perderam a vida ao testemunhar o Evangelho. O relatório inédito foi apresentado ontem em coletiva de imprensa com membros da Comissão dos Novos Mártires Testemunhas da Fé, instituída em 2023 pelo Papa Francisco. O trabalho reúne documentos dos últimos 25 anos. Nele, cerca de 1.700 pessoas foram reconhecidas como mártires por testemunharem o Evangelho. 643 tombaram na África, local onde mais morrem cristãos. 357 foram martirizadas na Ásia e Oceania. 304 morreram defendendo a fé nas Américas. 277 faleceram no Oriente Médio e Magrebe. 43 faleceram na Europa e outros 110 perderam a vida em missões em outros lugares do mundo. De acordo com os membros da comissão, as histórias foram relatadas por diversas igrejas e denominações cristãs, dioceses, conferências episcopais
institutos religiosos e outras entidades eclesiais. As pessoas foram vítimas de perseguição religiosa, violência de organizações criminosas, exploração de recursos naturais, ataques terroristas, conflitos étnicos, entre outras causas. Em memória aos novos mártires, o Papa Leão XIV vai presidir no próximo domingo uma celebração ecumênica na Basílica São Paulo, fora dos muros. 24 delegados de várias igrejas e comunidades cristãs vão participar. Personalidades e movimentos católicos ligados à defesa da vida foram homenageados na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dom Tiago Stanislau, bispo auxiliar da arquidiocese local, recebeu a medalha Pedro Ernesto, a maior honraria da cidade. O plenário da Câmara abriu espaço para a fé e o reconhecimento. O idealizador do movimento Adoção Espiritual recebeu a medalha Pedro Ernesto. Dom Tiago Stanislau foi quem pensou em convidar pessoas a rezarem pelas crianças sendo geradas e suas famílias. É uma, na verdade, missão que todos nós que nos reconhecemos seres humanos devemos abraçar, divulgar e promover. É rezar por aqueles que ainda virão, para que Deus possa olhar dentro do ventre de mães que não são conhecidas por nós, por crianças que não são conhecidas por nós, mas que elas possam vir à vida, possam vir para fazer realmente a mudança na nossa sociedade. Inspirada nas mensagens de Nossa Senhora de Fátima, a iniciativa reforça o compromisso da Igreja Católica com a oração e com a proteção da vida desde a concepção. Aqui no plenário, comunidades católicas, religiosos e representantes de movimentos pró-vida se reuniram para destacar a importância da vida em todas as suas etapas, um valor essencial para a fé cristã. Além de Dom Tiago, também foram homenageados Doris Hipólito, que criou a Casa de Amparo Pró-Vida. É um dia de festa e gratidão. Gratidão em primeiro lugar a Deus, porque Ele é o Senhor da vida, né? E o movimento Pró-Vida, que atua no acolhimento de gestantes e no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. E aqui ser homenageada não somente a mim, mas todo o movimento Pró-Vida, o que muito me honra e me dá também cada dia mais a responsabilidade de atuar efetivamente, oportuna e inoportunamente na defesa das duas vidas. O evento terminou com uma mensagem de união e esperança. A vida deve ser defendida sempre, como dom de Deus, desde o ventre materno até a sua plenitude. Cuidar do corpo e da alma das pessoas em vulnerabilidade é a missão de uma pastoral no interior paulista. Uma história de fé e solidariedade que você confere na segunda reportagem dedicada às pastorais, com Emerson Tersigni e Genilson Passetti. A Pastoral do Povo da Rua, ou a Pastoral dos Moradores de Rua, tem como missão estar próxima das pessoas que se encontram nesta situação, promovendo o caminho do Evangelho e a dignidade. Os primeiros a serem transformados são os que abrem o coração para a missão. Um deles é o George. Levar ao irmão de rua a palavra, né, a palavra de Deus, não só o alimento, né? Tentar encaminhar o irmão para um tratamento, para que ele deixe a rua e volte para o seio da sociedade, né? Esse é o principal objetivo nosso. E o sonho nosso é que um dia não precise mais da pastoral do morador de rua, né? Toda quarta-feira o grupo se reúne na cozinha da paróquia para preparar marmitas, refeições quentes, deliciosas e com o mais importante dos ingredientes, o amor. Arroz, feijão, polenta, carne com legumes e macarrão à bolonhesa, cardápio de primeira. Assim que a comida é finalizada e a equipe de distribuição chega, um momento de oração é conduzido na cozinha. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarde no bem e no bem. Faça chuva ou faça sol, 60 marmitas toda quarta-feira para justamente esses irmãos que estão na rua. Imagino que seja uma grande realização para você, não é? Ah, com certeza, é sol, chuva, é feriado, a gente não para. Graças a Deus a gente tá firme aí na missão. E logo na Avenida da Paróquia encontramos o seu Gilberto.
Afeto, acolhida e caridade marcam a breve convivência com este irmão de rua, que também acompanhou a oração conduzida. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Toda quarta você recebe? Toda quarta. E tem gente... Você abre aí, vê aí o que tem de bom aí. Opa, macarrão. Eu adoro macarrão. Alimento para o corpo, palavra divina, presença cristã. Todos são chamados e todos têm o direito a esta experiência. A cada semana, a renovação deste ato de amor. Amor que vem de Deus. Então, a nossa principal missão é essa, é não esquecer de ninguém. O ID no final da missa é isso pra gente. É a gente ir em direção a essas pessoas que se sentem invisíveis durante o decorrer do dia. Voltamos com notícia internacional. Uma onda de protestos no Nepal já provocou a morte de 19 pessoas. Segundo a TV estatal nepalesa, os confrontos entre polícia e manifestantes em Katmandu estão relacionados ao bloqueio de redes sociais como Facebook e Instagram, determinado pelo governo. A medida teria como objetivo conter perfis falsos responsáveis por disseminar discurso de ódio e notícias falsas. A crise política se agravou com a renúncia do primeiro-ministro KP Sharma Oli. A residência dele foi incendiada por manifestantes e sua esposa sofreu queimaduras graves, sendo levada às pressas para o hospital. Uma semana movimentada em Brasília. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus por suposta tentativa de golpe de Estado entrou em uma nova fase. A repórter Gabriela Matos traz mais informações ao vivo diretamente da capital federal. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Isso mesmo, o julgamento foi retomado hoje de manhã. A ação penal entrou na fase de apresentação dos votos. O ministro relator, Alexandre de Moraes, foi o primeiro a manifestar o seu posicionamento, como podemos conferir na reportagem de Francisco Coelho e Ersomar Ribeiro. O ministro relator Alexandre de Moraes deu início à fase final do julgamento, rejeitando as alegações das defesas dos réus e mantendo válida a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Moraes afirmou que não houve alterações nas versões de Cid, mas depoimentos sucessivos e a apresentação de esclarecimentos. Sobre conversas supostamente vazadas por Cid, o ministro disse que há uma investigação em curso e que os fatos não alteram o andamento do processo. Eu afasto todas as alegações de nulidade apresentadas em relação à colaboração premiada e mantenho a plena validade e regularidade da colaboração premiada. Logo no início da sessão, o ministro Luiz Fux interviu e avisou a Moraes que irá divergir sobre a apresentação das preliminares das defesas. Eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Na apresentação do voto, Alexandre de Moraes separou 13 atos atribuídos aos réus, que, segundo ele, comprovam o crime de tentativa de golpe de Estado. Os dados foram exibidos em ordem cronológica em slides e detalhados um a um. Para o ministro, não há dúvidas dos crimes cometidos. Que não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que a análise jurídica dos fatos não aponta crimes cometidos pelo ex-presidente. A expectativa da defesa é que o processo seja julgado à luz só e somente de elementos estritamente jurídicos. Tá? Se for julgado assim, a convicção é de que deverá ser absolvido.
Se houver influência de outras variáveis, aí a gente já não pode dizer. Alexandre de Moraes votou a favor da procedência total da ação penal aos réus, condenando-os pelos crimes atribuídos pela Procuradoria-Geral da República. Agora eu converso com o cientista político Murilo Medeiros sobre os reflexos das decisões da Suprema Corte. Boa noite, Murilo. Além do Alexandre de Moraes, Flávio Dino também deu seu voto hoje. O que nós podemos avaliar dos votos apresentados hoje? Foram votos duros, densos e muito detalhados, perpassando toda a teia processual em ordem cronológica dos fatos, desde as lives do ex-presidente Bolsonaro, passando pela redação da suposta minuta com teor de ruptura democrática e até mesmo detalhando possíveis atos de violência contra autoridades brasileiras. Os votos dos ministros Moraes e Flávio Dino colocaram o ex-presidente Jair Bolsonaro na centralidade dessas ações que questionavam, o processo eleitoral brasileiro e pensavam também numa possível ruptura democrática, nas palavras do ministro relator. A sessão retorna amanhã às 9 horas da manhã, com os votos dos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O que podemos esperar desse segundo dia de votação? A expectativa é que os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia sigam a orientação do voto do relator. Já é um resultado até previsível. O ponto de divergência deve partir do ministro Luiz Fux, que no início da sessão de hoje já mostrou uma certa divergência em torno das preliminares, dos questionamentos dos advogados de defesa. E o próprio ministro Luiz Fux também deve assumir uma posição de divergência em relação às penas, à dosimetria, que isso deve ficar para o final do julgamento. Independente do resultado do julgamento no âmbito jurídico, esse processo no âmbito político ainda vai render muito. A oposição ainda vai trabalhar muito no Congresso para emplacar a anistia e deve levar esse debate até as eleições de 2026. Muito obrigada, Murilo. Boa noite. Obrigada pelas suas informações. Outro assunto é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que busca equilíbrio entre receita, despesas e o controle de custos, além de fixar limites para os orçamentos do Legislativo, Judiciário e do Ministério Público. O projeto apresentado pelo governo recebeu mais de 2.000 emendas no parlamento. A expectativa da base governista era que a proposta fosse votada em plenário essa semana. Porém, a Comissão Mista de Orçamento suspendeu a sessão de hoje e deve retomar o assunto na próxima terça-feira. Após a aprovação na comissão, o projeto deve passar por votação em sessão conjunta no Congresso Nacional. Nos 3 primeiros meses deste ano, mais de 1.400.000 novos negócios foram abertos no Brasil, segundo o Sebrae. Desse total, 78% são de microempreendedores individuais. Cursos gratuitos podem ser um suporte importante para quem busca desenvolver e consolidar essas iniciativas. Em 2021, Ana Carolina resolveu abrir uma loja online com artigos personalizados de papelaria. O negócio deu certo e em 2023 passou a ser a sua única fonte de renda. Ainda no começo da carreira, ela considera que tem muito que aprender como empreendedora. Eu acho que todo empreendedor no começo tem um pouquinho de medo de fazer alguma coisa e dar errado, de colocar o preço no seu trabalho. Eu sou uma pessoa criativa, sei fazer o produto, porém o vender ainda me pega um pouquinho. Para trazer conhecimento a empreendedores como a Ana Carolina, a ADESAMPA, vinculada à Prefeitura de São Paulo, oferece cursos de graça em diversas regiões da cidade. Nas 6 aulas, conteúdos que ajudam a entender e desenvolver os negócios. As inscrições para a turma atual do curso vão até o dia 20 de setembro, pelo site da ADESAMPA. Podem participar todas as pessoas maiores de 16 anos. As aulas são presenciais na capital paulista. Dá uma orientação tanto para quem gostaria de começar a empreender e não sabe por onde começar, assim como as pessoas que já empreendem, mas não necessariamente passaram por algum tipo de treinamento, uma orientação, nunca pararam para estruturar o negócio, mas sem talvez entender, será que seria necessário segmentar o público-alvo? Será que a minha precificação está correta?
Para a ONG Aliança Empreendedora, esse tipo de suporte por meio de cursos acessíveis e informações ao empreendedor pode ajudar muito. Quando ele recebe apoio, quando ele recebe ele é assistido, né, com formalização, com a capacitação adequada, com políticas públicas adequadas, ele tem uma chance de aumentar até em 12% a sua renda no ano. Além do conhecimento, quando o empreendedor está em cursos de capacitação, como esse, também pode ampliar sua rede de contatos. Estar em grupo, estar falando com essas pessoas, estar em contato com os instrutores, tudo isso faz uma diferença enorme na jornada empreendedora. Ana Carolina busca essa segurança e troca no curso da Fábrica de Negócios. Indo para a sua última aula, ela percebe como a formação fez com que ela enxergasse de uma forma diferente a sua empresa. Com o conteúdo que eu aprendi, eu vi que eu tenho alternativa, eu consigo me virar. Dá para viver do meu sonho. Nesta semana, o sol é o centro das atenções em várias regiões do Brasil. Mas não dá para abandonar o casaco nem o guarda-chuva, viu? Ótima noite para você. No centro-oeste não há previsão de chuva, o tempo está bastante seco, trazendo temperaturas elevadas, principalmente em Goiânia, com 35, Cuiabá chega a 39. Mais acima, ao norte, o volume das chuvas pode superar os 80 milímetros no Amazonas. Por outro lado, em grande parte do Pará, Tocantins e Amapá, não há previsão de chuva essa semana. Entre os meus conterrâneos do Nordeste, pode chover na Bahia e também no Rio Grande do Norte. Mas é só para dar aquela refrescada no calorão que está por lá, viu? A temperatura fica alta no Piauí, com 37, Maranhão, 38. Agora vamos dar um salto para o sudeste do Brasil. Tem sol na Praia dos Cariocas, mas ainda pode chover um pouquinho por lá. Máxima de 28 no Rio de Janeiro e 33 em Belo Horizonte. Após um dia com fortes temporais no sul do país, o tempo volta a ficar firme no Paraná e Santa Catarina. Amanhã, o sol volta a aparecer em várias partes dessa região sul. Por hoje é só, amanhã estou de volta, hein? Excelente noite para você. Um movimento que começou no interior de Sergipe e atingiu mais de 200 dioceses e arquidioceses do Brasil. Estamos falando do Terço dos Homens, que completou 89 anos de existência. Para a pequena Itabi, com pouco mais de 4.700 habitantes, o dia 8 de setembro é marcado pela festa da padroeira da cidade. A data também marca o aniversário do grupo mais antigo do Terço dos Homens do Brasil. Alvaci, filho de Antônio Menezes, um dos fundadores, conta como tudo começou. Ao final da missa, Frei Peregrino pediu que as mulheres retornassem às suas casas e que os homens entrassem na igreja. E ali começa com um puxão de orelha, perguntando se apenas as mulheres precisavam da proteção, precisavam de pedir algo a Nossa Senhora. Os homens, por quê? Por que os homens não rezam o terço? Hoje, os mais antigos e os mais novos do grupo são fiéis aos encontros mensais. Todo segundo domingo do mês, às 11 horas da manhã. Já teve mais, já teve 120 homens, 125. Hoje nós temos uma média de 100 homens no segundo domingo do mês rezando o Santo Terço aqui com a gente. Tudo começou em 1936 com um grupo de 200 homens que começaram a rezar o Terço dos Homens juntos, incentivados por um frei capuchinho que estava em missão na cidade. Hoje, o movimento se consolidou nas mais de 275 dioceses e arquidioceses espalhadas pelo Brasil. Homens que podem, com toda a confiança, olhar para a sua família, olhar para a sua casa com muito mais apreço, olhar com os olhos do próprio Senhor, olhar para a sua família como projeto de Deus, como sonho de Deus. Além de manter a tradição que completa 90 anos em 2026, os participantes se sentem agraciados em poder participar do Terço dos Homens em atividade há mais tempo no Brasil. É a nossa ligação com o Cristo, certo? Sem Nossa Senhora, como se diz, peça a mãe, né, que o filho atende, né?
Então a gente tem que estar com a mãe de lado, né? Itabi tem o privilégio de dizer que foi a cidade, o fundador do texto dos homens aqui na cidade. A igreja sempre buscou novos caminhos para evangelizar. Dos púlpitos, às ondas do rádio, das telas da TV, às redes sociais. Agora um novo recurso entra em cena, a inteligência artificial. Na imensidão das redes sociais, onde tantas vozes disputam atenção, surge uma figura diferente. Um padre que não existe de fato, mas que fala, aconselha e até reza como se fosse real. Criado por inteligência artificial, ele ganhou seguidores e abriu debate sobre fé e tecnologia. Acreditar num Deus bom e justo é resistir à tentação do desespero. É escolher não se conformar com o mal, mas ser parte da resposta. Alimentar quem tem fome, consolar quem sofre, denunciar a injustiça. Esse é o Padre Tonho e, como pôde perceber, até eu, repórter, fui digitalizado pela inteligência artificial para simular um diálogo com ele. Parece muito real por causa da inteligência artificial, mas também porque ele fala coisas reais, ele fala coisas que as pessoas precisam ouvir, que elas sabem que é verdade, né? A iniciativa desperta curiosidade. Para alguns pode ser apenas entretenimento, para outros uma oportunidade de levar a palavra de Deus a quem talvez nunca entraria numa igreja. Esse é o grande tema do momento, na verdade, né? Será que a inteligência artificial vai substituir profissões, substituir influências? Aí, na verdade, não, né? Acrescenta mais ao nosso trabalho. Seja humano ou virtual, a figura do padre nas redes sociais provoca reflexão. Afinal, o que vale mais? A origem da mensagem ou a verdade que ela transmite? O que mais é importante nesse processo é que as pessoas tenham consciência que realmente é uma inteligência artificial. É o cuidado com a desumanização. Então, a gente começar a substituir aquilo que é inteligência artificial, né, substituir o ser humano, que é uma realidade que hoje o Papa está preocupado, o Papa Francisco já estava, a gente tem sempre que tomar esse cuidado. A igreja acompanha de perto, reconhece que a tecnologia pode ser ponte, mas lembra que o coração da fé está no encontro real, no sacramento, no abraço que não se digitaliza. Eu acredito que o perfil tem servido nesse aspecto formativo, até mesmo interativo, mas a gente tem que ter sempre esse cuidado de avaliar, né? Entre riscos e possibilidades, a inteligência artificial mostra que também pode ser instrumento, desde que a serviço do bem e sempre iluminada pelo Espírito Santo. Pois é, em um mundo tecnológico marcado por divisões, o verdadeiro desafio está em abrir o coração para acolher cada pessoa como um irmão. Quando reconhecemos a humanidade comum que nos une, construímos pontes em vez de muros. Este é o ideal de evangelização que a Canção Nova acredita e pratica. Graças aos sócios e benfeitores, seguimos com 30% na campanha do projeto Dai-me Almas de setembro. Você é convidado a evangelizar conosco. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma das formas de contribuir com esta obra. Nossa chave Pix é pix.doação@cançãonova.com. Muito obrigada por sua fidelidade. Uma das festas religiosas mais tradicionais de Minas Gerais está reunindo milhares de devotos durante essa semana. Em Congonhas, fiéis vindos de tantos lugares participam do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, uma devoção que atravessa séculos e movimenta a cidade. Em setembro, Congonhas se transforma com fiéis de todo o país. São dias de oração e romarias pelas ruas e na Basílica para celebrar o Senhor Bom Jesus. A devoção começou há quase 250 anos, quando foi trazida de Portugal. Desde então, a fé se multiplicou e deu origem ao Jubileu, que hoje reúne milhares de romeiros em uma das maiores festas religiosas de Minas Gerais. A devoção ao Bom Jesus, ela cresceu muito dentro do estado de Minas, a ponto de Dom Silvério dizer:
em um dos seus escritos que este se tornou um dos principais santuários da América do Sul. Isso no final do século XIX e início do século XX. Júnior é de Itaguara e percorreu cerca de 120 quilômetros de bicicleta para seguir cumprindo a promessa feita há mais de 10 anos. Eu precisava de algumas graças na minha vida, coloquei na mão do Bom Jesus e fui atendido. Então, enquanto eu tiver força, eu estarei aqui. Mais que uma festa religiosa, o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos de Congonhas é espelho da história coletiva do povo que encontrou no sagrado e no convívio comunitário uma de suas maiores expressões de pertencimento. A fé católica que está arraigada no coração das pessoas. E a cada ano as pessoas renovam isso, esse sentimento vindo aqui. E eu tenho certeza que se perguntarmos para qualquer pessoa que veio, ela vai dizer, olha, o ano que vem eu vou estar aqui outra vez. Por quê? Porque se sente motivada, se sente atraída pelo Bom Jesus e inspirada para viver de modo diferente, de modo novo. Muito legal esse ver a movimentação do povo para demonstrar sua fé, né? Sim, e nós teremos outras reportagens desta festa, hein? Vamos aguardar, então. Assista em instantes, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflame, às 10 o PHN. Todos os programas ao vivo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e paz para você.